queria falar agora do documentário A Era da Revelação, em inglês Age of Disclosure. E foram feitas 2 sessões premiere. Qual o status desse documentário hoje, né? Esse documentário, ele não estreou ainda para o público em geral. Ele vai aparecer em alguma plataforma de streaming. E talvez essas premieres, essas notícias na mídia foram para atrair as empresas para talvez patrocinar o documentário, enfim, fazer um acordo melhor. Talvez eles não tenham conseguido chegar a algum acordo de qual plataforma em streaming acessar, né, usar. Né? E aí tem um físico do governo, esse físico é o Hal Puthoff. O Hal Puthoff, ele confirmou que trabalhou com outros cientistas no programa. Essas informações todas, pessoal, foram ditas por pessoas que assistiram essas 2 premiere, tá? E eu consolidei aqui diferentes relatos dessas pessoas para trazer para vocês, do que vocês esperam ver nesse documentário. Então o Hal Puthoff, que foi o físico do governo, ele confirmou que trabalhou no programa de engenharia reversa e recuperação de OVNIs, né? Com outros cientistas. Nesse documentário falam também que o secretário do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, o Steven Mnuchin, foi informado sobre o programa de recuperação de OVNIs acidentados ou, enfim, intactos, para antecipar o impacto econômico caso Trump realizasse uma coletiva de imprensa de divulgação. Então havia aí uma expectativa grande do Trump revelar o assunto, há ainda essa expectativa, e o governo dos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, se mobilizou para poder estudar como seria esse impacto na sociedade. Claro que os caras já têm aí o plano A, B e C, caso seja revelado. Também falam que a Divisão de Ciência e Tecnologia da CIA administra o programa de recuperação de OVNIs e que tem mais autoridade do que o próprio diretor da CIA, vejam só que bizarro, que é nomeado politicamente. Né? Então, como o diretor da CIA é nomeado pelo presidente, ele não pode ser confiado. E aí os caras têm ali um segredo num grupo restrito dentro da CIA. E que isso remonta à criação da própria CIA, após Roswell, por Truman em 1947. Quando aquele disco voador cai em Roswell, assim que cai, logo após é criada a Força Aérea, ela se dissocia do exército americano e vira um ramo das Forças Armadas independente e cria-se a CIA. Tudo isso logo após Roswell. Vejam que interessante. E aí nesse documentário são dados detalhes aí pelo Hal Puthoff, principalmente, físico do governo, de como esse programa funciona. Lá também diz nesse documentário que o Departamento de Energia está fora do sistema de sigilo comum, então ninguém consegue acessar a informação do Departamento de Energia. Por quê? Porque o documento de OVNI que fica dentro do Departamento de Energia está sob segredo atômico. Então tudo que está sob segredo atômico, ele não pode ser divulgado simplesmente. Você tem um baú, uma gaveta fechada para esses casos aí. E esse é um dos principais motivos dos congressistas políticos não conseguirem acessar os documentos. O Hal Puthoff diz que há várias espécies de inteligências não humanas, os NHI, né, Non-Human Intelligence. Então, o próprio cara que trabalhou no governo, no programa, está dizendo isso. Né? Há vários tipos de seres diferentes recuperados. A Rússia teria recuperado um OVNI em formato de tic-tac de 80 pés, né? Dá mais ou menos aí uns 25 metros por aí, com corpos humanoides, usando uma arma de energia direcionada, né? Então vocês veem aí que esses caras costumam abater, isso é muito falado, os Estados Unidos e a Rússia abateriam, e talvez a China, né? Abateriam OVNIs utilizando armas de energia direcionada. E aí o presidente George Bush contou a Eric Davis detalhes de várias recuperações de OVNIs desde os anos 40. O George Bush é o Bush Sênior, né, o Bush pai. Ele era diretor da CIA e também presidente dos Estados Unidos logo depois. E o George Bush falou para Eric Davis que houve um encontro com seres que pousaram na base aérea de Holloman. E que isso tudo foi filmado e registrado. O documentário também fala que o Vaticano sabe toda a verdade sobre inteligências não humanas e acobertou e encobriu isso. Eu tenho dito sempre aqui, né, que a Igreja Católica é a que mais sabe sobre isso tudo.
Ela estuda esse fenômeno há centenas de anos. Fala também que o incidente OVNI em Stephenville, no Texas, envolveu o rancho do presidente Bush, ou seja, os fenômenos estavam acontecendo no rancho do presidente. Aí já é o Bush Jr., né? O filho do Bush, que também foi presidente. E que a CIA apareceu e negou o acesso ao Jay Stratton. Jay Stratton é simplesmente o diretor do programa OVNI nos Estados Unidos, o ALSAP. Desculpa, pessoal. Ele era o diretor da Força Tarefa OVNI, né? Que era um programa que veio depois do ALSAP. Agora já recentemente, né? Anos 2020, por ali existia a Força Tarefa, comandada pela Marinha, e o Jay Stratton era quem dirigia esse programa. E a CIA negou acesso aos dados sobre esse caso de Stephenville. E aí, o Puthoff e o Davis, que eram físicos do governo, falam sobre bolhas de propulsão. Eles falam que alguns desses OVNIs têm a capacidade de criar bolhas ao redor dos objetos para poder andar por aí. E demonstraram em fotos os efeitos, né? Segundo eles, essa bolha é responsável por colocar as fotos embaçadas, né? Então, algumas fotos de OVNIs apareceriam embaçadas por conta desse efeito físico dessas bolhas de propulsão. Falam que a energia de ponto zero, ou a ZPE, o Zero Point Energy, é real. E uma energia derivada do emaranhamento quântico, de acordo com o físico do governo Eric Davis. E um dos segredos, é claro, por conta do risco de vazar essa tecnologia para a Rússia, China e adversários aí. O Jay Stratton, chefe da Força Tarefa OVNI do passado, disse que informações intensas não devem ser reveladas, e não parece que ele quis dizer tecnologia. Quando eu falo informação intensa, quando ele fala isso, né, provavelmente é em relação a esses seres serem capazes de manipular os humanos, né? Entrar na mente das pessoas, controlar a mente das pessoas, se materializar, inclusive na casa das pessoas. Então esse fato desse controle mental talvez não seja revelado, pois isso poderia causar pânico na população. O documentário fala que um grupo de 27 pessoas ameaçou matar Louis Grush, o Lou Elizondo e o Grush, que são denunciantes do governo. O Puthoff fala que devemos ir para as estrelas em breve, ou seja, viajar pelo cosmos, enfim, por conta dessa tecnologia que pode ser revelada um dia. E o Lou Elizondo fala que, quando vemos o documentário, todos nós iremos pensar: eu precisava ter descoberto, eu precisava ter sabido disso antes. Ele deu a entender que quanto antes a gente souber disso, melhor, talvez para nos protegermos ou algo do tipo. Ou talvez porque algo esteja para acontecer aí, segundo falam, daqui a 2 anos ou mais.